E este é o nosso tema, sal da terra e luz do mundo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, vós sois o sal da terra. E conjugando com o versículo 14, e a luz do mundo. Três palavrinhas aqui, sal, luz e mundo. Entre os romanos havia uma declaração que eles achavam o sal e o sol a coisa mais importante que existia naquele contexto, naquela vida, era o sol e o sal. O sal tinha um poder econômico, comercial tremendo naquele contexto. E por isso Jesus, ele sempre utilizou os objetos, as coisas da natureza, da geografia. Ele utilizava o contexto geográfico, histórico, para poder entregar uma verdade espiritual para os seus discípulos. Por isso, ele usou o sal, a luz e usou também esta palavra mundo. E antes de falar sobre sal e luz, eu quero falar sobre o mundo. Porque é interessante, a Bíblia fala sobre três tipos de mundo. O grande escritor e pastor Russell Shedd, ele escreveu um livro, A Carne, o Mundo e o Diabo. E neste livro, onde ele fala sobre os três inimigos da alma humana, ele fala sobre os três tipos de mundo que existem. O mundo, o cosmos, a natureza, que foi feita pelo Senhor, este grande universo criado por Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 17, versículo 19 em diante, que Deus, ele criou tudo que existe, o mundo, tudo que existe, a raça humana foi criada pelo eterno Deus, pelo soberano Deus. E então, a ideia deste mundo é a natureza, é o cosmos, é esta beleza que existe, que proclama a glória de Deus. A Bíblia diz no Salmo 19, que os céus e a terra proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Este é o mundo que existe, que a Bíblia diz. O segundo tipo de mundo, as pessoas criadas por Deus, feitas à imagem e semelhança de Deus e que nós precisamos amá-las. Quando nós vemos a Bíblia dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A ideia de alcançar as pessoas criadas por Deus, que estão vivendo uma vida distante de Deus, para que elas sejam aproximadas ao pregarmos o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E este mundo, então, as pessoas. Mas aí existe o mundo, que é o terceiro mundo, que a Bíblia diz. O mundo, em 1 João capítulo 2, versos de 15 em diante, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque o que há no mundo só a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Dr. Russell Shedd, ele trabalha muito bem quando ele coloca a questão do sistema pecaminoso. Este mundo que é o sistema pecaminoso de jogatinas, de bebedices, bebedeiras, de glutonarias, de pecados, de tramóias, de corrupção, de tramóias, de corrupção, de pessoas que vivem debaixo do pecado, escravizadas pelo pecado. É este sistema. A ideia de mundo, então, é este sistema. E é neste mundo que nós estamos inseridos. E é neste mundo que nós precisamos de fazer diferença como sal da terra e luz do mundo. Então a ideia lá é que este mundo só há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E a ideia de concupiscência é desejo desordenado da carne, desejo desordenado dos olhos e vaidade, soberba da vida. Então, Senhor Jesus, quando reuniu com os discípulos, e esta palavra é para nós hoje, como discípulos de Cristo, ele nos chamou
para sermos sal e luz neste mundo. Não mundo na ideia de cosmos, natureza, não mundo, pessoas, mas o mundo, o sistema pecaminoso. Nós fomos chamados para salgá-lo, fomos chamados para brilhar. Nós somos pequenas luzinhas, pequenos brilhos neste mundo dominado pelas trevas, nesse mundo que está perdido na escuridão, este mundo, pessoas que estão perdidas nessas trevas que é o sistema pecaminoso, onde só reina a glória humana, a vanglória, a vaidade, onde só reina o desejo desordenado da carne, o desejo desordenado dos olhos e a soberba da vida. Então, amado, amada, eu e você fomos chamados para ser sal. Aí vamos voltar então aqui. O sal, ele tem um propósito. O sal tem um propósito de trazer gosto, não é? Quando você come uma comida sem sal, fica insossa, sem gosto, não traz paladar. Não tem coisa tão maravilhosa quando você come uma lasanha, quando você come um arroz com piqui, quando você come uma comida e que está bem temperada, bem salgada, traz gosto, dá prazer. O nosso propósito é salgar, é viver uma vida diante desse mundo tão irrepreensível. Não obstante, somos pecadores, mas uma vida que as pessoas tenham prazer, tenham gosto e acabam tendo desejo de conhecer sobre este Deus, sobre este Jesus, que nos chamou para ser sal. E é interessante que lá no seu trabalho, lá na escola, naquela faculdade, lá na sua empresa, lá no meio daquele partido que você faz parte, onde tem pessoas que são corruptas, naquele trabalho seu, naquele ambiente de trabalho, onde tem pessoas que estão vivendo presas, algemadas pelos grilhões deste sistema pecaminoso, é lá que o Senhor te colocou. Nós estamos imiscuídos neste sistema pecaminoso, mas não somos dele. Nós estamos nele, mas não somos dele. E nós estamos nele para fazer diferença, para salgar, para viver uma vida diferente que as pessoas vivem. O sal da terra é aquela pessoa que tem como propósito mostrar às pessoas lá no trabalho, lá na escola, que estão totalmente distantes de Deus, que estão já pessoas sem esperança, pessoas desesperançadas, pessoas que estão em depressão, pessoas que não sabem qual o propósito está aqui e cada dia que passa continua naquela vida, naquela nostalgia, naquela vida angustiante. Nós vivíamos assim e nós precisamos então de mostrar a essas pessoas que existe uma água viva, que existe um pão da vida, que é Jesus, que preenche o vazio da alma humana, que tira, tal como fez conosco, tira as pessoas desta cegueira espiritual, desta vida insossa, sem prazer, desta vida sem sentido. E é nós que temos de dizer a essas pessoas que esse Jesus mudou as nossas vidas. Mas como nós iremos dizer? E é principalmente através da vida que iremos viver, do testemunho. Podemos pregar e é importante pregarmos, mas o testemunho que fala mais alto é a vida, é o nosso viver, é a maneira como nós comportamos neste mundo. Então o sal tem propósito, o propósito do sal é salgar. Assim também nós como sal estamos aqui com um propósito de salgar, de falar das pessoas desse Deus que preenche o vazio da existência humana. Mas o sal também tinha um propósito de preservar. Antigamente, o sal, naquele contexto aqui do Império Romano, o sal tinha um valor tremendo. Inclusive, os soldados romanos eram pagos com um salário de pacotes, de sacos de sal que eles recebiam,
Por isso a palavra salário vem dessa ideia de sal. Os soldados recebiam um pagamento quando iam para as batalhas, quando defendiam o Império Romano, eles recebiam como salário, como pagamento, o sal. Então naquela época não existia geladeira. Como preservar, como conservar os alimentos? Era utilizado o sal. Então nós como sal, nós temos um propósito, que é preservar esta sociedade que está aí dominada pelas trevas. Cada dia que passa, nós estamos vendo as famílias sendo destruídas, nós estamos vendo a prostituição, a imoralidade crescendo de uma maneira assustadora, as drogas. Vimos os lares se desintegrando, vimos a falta de respeito com os mais velhos, pais contra filhos, filhos contra pais. Estamos vendo que o projeto de Deus tem sido cada vez mais sido deformado, na perspectiva que os homens cada vez aumenta mais a maldade. E a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E a Bíblia fala que no final dos tempos, os homens seriam arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, seriam implacáveis. Os homens seriam amantes dos prazeres, amantes de si mesmos. Eles seriam homens maus, rebeldes. Então o papel da igreja, do sal da terra e luz do mundo, nós que fomos chamados pelo Senhor, é preservar, sabe, essa sociedade. Pensa comigo, se o Senhor tirar a igreja, o que vai ser? Tirar aqueles que ainda buscam a Deus, aqueles que temem a Deus e procuram servir os seus preceitos. Este é o motivo. É de dar gosto, é de preservar este mundo que jaz do maligno. Por isso que você tem que tomar uma postura, que você foi colocado naquela empresa, naquele trabalho lá, naquela loja, naquela fábrica, naquele banco, no meio daquelas pessoas, muitas vezes promíscuas, muitos que falam palavrões e acabam difamando e descaracterizando o homem criado à imagem e semelhança de Deus. O seu papel lá é ser sal, é preservar. O seu papel lá e o meu papel é fazer diferença. Dê frutos naquele lugar que Deus te semeou. Como? Você não pode misturar com aquelas pessoas. Você está lá, mas não é lá. Por isso que Jesus diz que o mundo não nos ama, nos odeia, porque odiou a Ele. E por isso que na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, Jesus diz: Pai, eu peço para que não tire do mundo, mas os livra de todo o mal. E Ele diz: olha, o mundo vos odeia, porque odiou a mim, porque eu não sou deste mundo. A ideia de mundo, eu não sou, e você também não é. Jesus disse que Ele não era deste mundo, e nós não somos deste mundo, sistema pecaminoso, onde só há desejo desordenado da carne, desejo desordenado dos olhos e soberba da vida. E não procede de Deus, mas procede do mundo que jaz no maligno. E a Bíblia diz que o homem, ou os homens, amaram mais as trevas do que a luz. Você é diferente. Você não pode ficar entre aqueles seus amigos naquele lugar lá, falando, conversando palavras torpes, declarando palavras torpes. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4 e capítulo 5: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim aquela que sirva para edificação. Estou vendo muitos crentes, adolescentes, jovens, até adultos crentes que estão dentro da igreja, e o linguajar, o palavreado é o mesmo do mundo. Alguém mandou para mim no e-mail algo falando o seguinte: o que tem falar palavrão? O que tem? E eu falei com a pessoa assim: eu estou com a Bíblia, a palavra de Deus não passa, a palavra de Deus é eterna, vai passar tudo, os céus, a terra, tudo
Tudo vai passar, mas a palavra de Deus imutável, inalterável, inerrante, eterna, permanece. E a Bíblia diz, para que não saia da minha boca nenhuma palavra torpe, os palavrões, que não apenas falam, são palavras que também descaracterizam o ser criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que você que é povo de Deus não pode aceitar o bullying. Apelidos, descaracterizar a pessoa pela maneira como ela anda, descaracterizar a pessoa usando palavras torpes, palavras que acabam diminuindo aquela pessoa feita à imagem e semelhança de Deus. Você foi chamado para ser sal. E é interessante que o sal também tem um propósito. Quando a gente come algo salgado, normal, dá sede. As pessoas terão de ter sede por Jesus. As pessoas que vão ver o seu testemunho, o meu testemunho, as nossas vidas como sal, terão prazer de vir para beber da água da vida que é Jesus. E Jesus diz: eu sou a água viva. Mas também a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Quem segue Jesus não anda em trevas. Ele é a luz. A luz de Deus brilhou nos recônditos íntimos da nossa alma. Nós não estamos cegos. Nós não estamos perdidos neste mundo aí. Mas a Bíblia nos ensina que esse Jesus, que é a luz do mundo, ele brilhou sobre nós e nós somos pequenas luzinhas a brilhar neste mundo que jaz no maligno, neste mundo que está na escuridão das trevas. Vós sois a luz do mundo. E outra coisa interessante é que a luz, ela dissipa as trevas. Quando você que é luz chega num lugar onde só as trevas não resistem à luz. Não importa. Não importa onde você está, não importa onde você vive. Talvez tem pessoas lá que servem ao príncipe deste mundo, inimigo, mas você é luz que está ali para brilhar. A luz mostra também o caminho. Além de dissipar as trevas, ela mostra o caminho. Ela mostra onde você deve andar. É isso. Quem serve a Jesus, quem é luz do mundo, não está perdido. E as pessoas estão perdidas deste mundo em trevas. E nós somos esses luzeiros a brilhar. Por isso que a palavra do Senhor diz: e que brilhe diante de todos, diante das pessoas, a vossa luz, para que elas vejam o brilho na tua vida, na minha vida, e aceitem Jesus. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 60, dispõe-te e resplandece, porque eis que vem a luz de Deus, e a glória do Senhor virá sobre ti. Eis que as trevas cobrem o mundo e a escuridão os povos, mas sobre ti vem a glória do Senhor. O brilho da glória do Senhor vem sobre ti. Então, disponha, meu irmão, disponha, minha irmã. Você é luz do mundo. Eu quero terminar e dizer o seguinte: quando Jesus diz, não ameis o mundo, é este sistema pecaminoso. Estamos nele, enfiados nele, misturados nele. Lá no seu trabalho tem pessoas que estão adulterando. Lá no trabalho do seu lado tem pessoas que estão vivendo na prostituição, no crack, nas drogas, nas danças, raves da noitadas aí. Pessoas perdidas porque estão na escuridão. As densas trevas, quando aparece uma luzinha, faz a diferença. Que Deus te abençoe. Não perca a visão de que você é sal da terra e luz do mundo. E que a tua luz brilhe lá na fábrica, lá na loja, lá na faculdade, lá no trabalho, onde Deus te colocou, brilhe.